Olá pessoal, estamos aqui com a configuração básica. Hoje nós vamos falar sobre roteamento estático. Particularmente nesse cenário nós temos uma configuração básica que nós vamos fazer utilizando o roteamento estático. Nesse cenário nós temos as redes, que são as chamadas LANs, né? Estão aqui em dispositivo comutadores, que são os switches. Nós temos essa rede aqui particular aqui, que é 192.168.10.0, é uma rede /24, tá bom? Nós vamos considerar aqui que esses dois PCs utilizam cada um IP dessa rede. No caso, o primeiro PC vai utilizar 192.168.10.1 com a máscara /24, que é 2.255.255.255.0. E vamos considerar também que essas máquinas elas vão utilizar sempre o endereço de gateway. Qual é a finalidade do endereço de gateway? O endereço de gateway seria o endereço que iria transportar qualquer pacote desta rede aqui para chegar em uma outra rede. Então, se ele quiser mandar um pacote para essa rede, ainda que ele esteja com as configurações todas colocadas em seus devidos hosts, PCs, e não tiver a informação do gateway, ele não vai conseguir estabelecer a comunicação com esta rede aqui ou com essa daqui. Neste cenário nós temos duas situações. Nós temos que ter o endereço do gateway, que é esse endereço que nós vamos colocar aqui. Nós vamos considerar sempre o endereço do gateway como uma prática, digamos que uma boa prática é você considerar o primeiro ou o último endereço válido da sua rede. No caso dessa rede aqui, a rede 192.168.10.0, o último endereço válido seria o 192.168.10.254, que é o último endereço válido dessa rede. Então nós vamos considerar que este endereço aqui é o endereço que nós vamos colocar nesta interface do roteador. Qual é a função desse endereço? Todo pacote que for transportado para qualquer outra rede, este endereço aqui é o responsável para transportar. Nessa outra rede nós temos também o endereço /24, 92.168.20.0 é o endereço da rede. O 0, assim como o 0 daqui, ou dessa outra rede aqui, nós não podemos utilizar, que é a identificação da rede. É o endereço comum para qualquer host hospedado nessa rede ou nessa daqui e assim por diante, certo? Então nessas redes aqui, as LANs, nos dispositivos de comutação, essas redes estão utilizando o endereço de /24. No endereço da rede que estão interligadas por seriais, nós estamos utilizando uma rede /30. O que seria uma rede /30? É uma rede onde nós temos 6 bits emprestados para uma rede /24, então 24 mais 6 é 30, e 2 bits eles identificam os hosts, nesse caso 2 elevado ao quadrado, que seriam 4, ou seja, nós temos dois endereços válidos, porque o primeiro endereço identifica a rede, o último endereço é o broadcast, nesse caso aqui é a rede 0, já que é 2 elevado ao quadrado e é uma /30, nós temos então o primeiro endereço sendo válido sendo 1, o segundo sendo 2. Então o 1 é daqui, da interface desse roteador, e o 2 é da interface desse outro roteador aqui. Lógico, como nós falamos, o primeiro endereço é o endereço da rede, o último endereço é o endereço do broadcast, que é o endereço comum, é o endereço que é utilizado para difundir qualquer informação que seja pertinente a todos os hosts dessa rede. Então, só recapitulando, nós temos a rede 192.168.10.0, vamos colocar o primeiro endereço aqui, o segundo nesse outro host. Temos a rede 192.168.20.0, vamos fazer a mesma coisa, primeiro e segundo endereço. O endereço aqui desse roteador, no caso dessa interface do roteador, como ele faz parte dessa rede, nós vamos adicionar o endereço 192.168.20.254.
Assim como nós colocamos aqui o último endereço válido, aqui também vamos fazer a mesma coisa. Nessa outra rede, nesse outro comutador, nós também temos uma rede 192.68.30.0. Primeiro endereço para o primeiro PC, o segundo para o segundo. O último endereço válido nós vamos colocar também no nosso roteador, na interface que está na mesma ligação com o nosso comutador. E essa outra rede, o 92.68.40.0, vamos utilizar o primeiro endereço para esse PC, o segundo endereço para esse outro PC aqui, tá bom? E o último endereço, como sempre, vai ser o último endereço válido, nós vamos colocar setado nesta outra interface que seria a Fast 0/1. Tá bom, então já que eu já falei da Fast Ethernet 0/1, essa rede aqui está utilizando a Fast Ethernet 0/0, essa outra rede está utilizando a 0/1. Aqui está utilizando a Fast Ethernet 0/0 e aqui a 0/1. As comunicações seriais eu coloquei da seguinte maneira. Esse lado daqui eu coloquei na serial 0/0, ela vai estar com o número 10.0.0.1, e o lado de cá eu coloquei como sendo a 10.0.0.2, seria o segundo IP válido, utilizando a serial 0/1. Poderia ser qualquer outra serial, eu prefiro colocar uma diferente, só por questão didática, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós precisamos fazer aqui, falar antes de continuarmos essa informação. Nós vamos também ver as informações que temos até o momento. Minhas máquinas já estão configuradas, então se nós entrarmos aqui nesse PC, aqui em Configuration, né, na configuração IP, eu já coloquei aqui o endereço IP da primeira máquina, que pertence à primeira rede, a máscara de subrede e o nosso gateway. Esse endereço aqui, todos os PCs desta rede terão que ter, porque é o endereço comum, é o gateway, é a saída, entendeu? Aqui eu botei errado, vamos consertar aqui, ó, 254, tá bom? 254. E se nós fizermos um teste jogando, é um endereço, é uma informação que nós precisamos sempre ter, se a nossa rede está funcionando. Então eu vou dar um ping da rede 192.68.10.1, então ping 192.168.10.2. Eu estou pingando da primeira máquina para a segunda, do primeiro host para o segundo. Então, se ele estiver conectado, ele vai dar uma informação que foi bem sucedido. No caso aqui, ó, 0% de perda. Isso quer dizer que nós tivemos 100% de acerto. Isso quer dizer que um host para outro está funcionando. Se eu fizer nesse aqui, também já está configurado. Vamos dar um ping também. Ping 192.168.20.2. Eu vou pegar da primeira para a segunda. Se tiver tudo certo, ele vai dar bem sucedido aqui, ó, 0% de perda. Então, como eu já fiz essas configurações, eu sei que estão funcionando. Se você quiser fazer da maneira gráfica, você pode jogar essa cartinha e vai dar aqui successful. Aqui também vai dar successful, certo? Joia. Então eu sei que minha rede já está funcionando. Minha rede LAN. Só que tem um detalhe, ela não está se comunicando com o meu roteador. O meu roteador, eu vou fazer um ping para ele só para vocês verem. Visivelmente a gente já sabe que não está configurado porque ele está desligado. Ele está em down, né? Ele está desligado, em shutdown. Então, mas vamos dar um ping aqui para ver o resultado. Ping 192.168.10.254, que é o endereço IP desta interface aqui. Então observe que ele vai tentar fazer o ping, ele não vai alcançar porque a interface ainda está desligada. Ele vai dar um timeout, dizendo que o tempo expirou, vai repetir, vai fazer quatro tentativas, até que na quarta ele não consegue efetivar o ping e vai cancelar. Nós sabemos que isso aqui vai dar essa mensagem, a gente vai dar uma paradinha aqui. Pronto. Então vamos fazer o primeiro teste para, a primeira configuração. Vamos configurar essas interfaces aqui. Vamos ter que configurar a interface serial também
mas eu quero configurar primeiro esta interface aqui, colocar as configurações dessas interfaces. Então a gente vai acessar o roteador e a gente vai executar aqui logo o comando de visualização. Vamos dar um comando show IP router. Qual é a função desse comando? Esse comando vai visualizar se nós temos tabela de roteamento. É interessante fazer esse comando porque você vai ter ideia se a sua configuração está funcionando. Então nesse caso aqui nós temos a legenda e nós estamos vendo que não temos configuração alguma. É isso que a gente vai fazer funcionar agora. Eu vou dar também o comando para visualizar as configurações dessa interface. Então você dá o comando show IP interface brief. Aqui ele vai mostrar em configurações abreviadas, mas são configurações importantes das nossas interfaces que vão dizer se temos ou não configuração IP. Então não temos configurações, administrativamente ela está desligada, a gente precisa configurar isso aqui, tá bom? Então na questão de visualização nós já estamos encaminhados. Então vamos fazer as primeiras configurações. Enable, tá bom? E vamos dar aqui o comando configure terminal, que é para a gente entrar no modo de configuração global das nossas interfaces. Bom, joia, desculpa, nossa interface não, para a gente poder fazer a configuração da interface. Ok, já entramos aqui, vamos mudar o nome desse roteador, vamos colocar o nome dele Bahia. Então, para mudar o nome de um host, você dá o comando hostname e seguido do nome que você vai dar a esse roteador. Só para definir o nome do roteador mesmo, isso aqui não tem nada a ver com a configuração. Ok, vamos entrar na interface, fecha Ethernet, que é essa interface aqui, fecha Ethernet 0/0, tá bom? 0/0. E nós vamos ligar. A ordem aqui não vai fazer muita diferença, tá bom? Mas vamos ligar só para ver que é sobre essa interface que estamos trabalhando, porque ela pertence a essa rede. Então vamos dar o comando no shutdown e observe que ele vai ligar, tá bom? O que está acontecendo aqui? Como essa aqui é um switch, é um computador de pacotes, ele está aprendendo o endereço MAC, né? Para definir agora a tabela de endereçamento MAC. É uma tabela que ele utiliza para determinar a qual host ele vai enviar o pacote que chega pelo roteador ou que vai do PC para o roteador também, tá bom? Ele vai acender aqui já e agora a gente vai definir, pronto, acendeu, tá bom? Isso vai acontecer todas as vezes que nós dermos o comando no shutdown ou ligarmos um roteador que está com a interface já configurada. Ok, vamos colocar o endereço IP. IP address 192. Ponto, esse endereço que nós estamos colocando aqui, tá bom, gente? 192.168.10.254, seguido da máscara 255.255.255.0. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando um endereço para a nossa interface. Então, esta interface já tem endereço próprio. A gente pode dar um ping aqui que já vai funcionar. A gente vai precisar fazer isso também para esta interface aqui, tá bom? Na interface serial nós vamos acrescentar mais uma linha que vai ser necessário para que essa configuração funcione. Mas por enquanto vamos deixar de standby, tá bom? Já colocamos o endereço IP nele, já colocamos a máscara, Enter, tá bom? Se der alguma mensagem de erro, pode ser uma mensagem de endereço que você já utilizou em outra rede, outra interface, e aí vai dar um overlap. Mas por enquanto está tudo legal, não teve nenhum erro. Vamos entrar na outra interface, didaticamente, nós podemos sair dessa interface para depois entrarmos na outra. Não precisava não. A festa internet já está configurada, a 0/0. Nós vamos agora acessar a interface festa internet 0/1, 2. Nós fizemos a 0, vamos fazer a 1 agora. E vamos determinar qual será o IP dela. No caso, nós estamos fazendo esse endereçamento aqui, ó. Então, essa aqui que a gente vai configurar agora. IP address
Vamos colocar 192.168.20, porque faz parte da outra comutação, outra rede comutada, ponto 254, seguido da máscara de subrede, 255.255.255.0. Nós não ligamos antes, só para mostrar que não importa a ordem dos comandos. Vamos ligar agora no shutdown. Esses comandos serão repetidos em todos os roteadores. Como aqui já está configurado, vamos salvar, né? Copy running config, copy running config, startup config. Salvar assim. Vou dar enter, não precisa mudar nada aqui. Ok, vamos fazer um teste. Agora a gente vai ver se essa rede consegue pingar essa de cá, tá bom? Do roteador para ela vai funcionar, claro, porque ela faz parte da mesma rede. Então vamos dar o comando aqui para a gente ver como é que estão as configurações de roteamento. Então vamos dar o comando show IP route. O que ele vai mostrar para a gente aqui? Ele vai mostrar que a rede 10.0 e a rede 20.0, né, estão já configuradas na interface Fast Ethernet 0/0 e na interface Fast Ethernet 0/1. Então esse C aqui está mostrando que é uma rede que está diretamente conectada. Quando fizermos a configuração de roteamento estático, vai aparecer um S para as demais redes que não são ligadas a esse roteador, certo? Mas por enquanto nós estamos com essas redes. Nós podemos também dar o comando show IP interface brief, e ele vai mostrar também para a gente as configurações na Fast Ethernet. Essas configurações não são configurações de roteamento, são configurações de IP de host, já estão configuradas aqui. Observe que aqui lhe aparece a rede e aqui lhe aparece o número válido de host, que é o último número válido desta nossa interface, ou melhor, destas nossas interfaces, tá bom? Então a rede já está funcionando. Vamos fazer aquele mesmo teste do ping. Vamos pingar agora para o roteador. Está funcionando, tá bom? E vamos pingar agora para outra rede. Ping 192.168.20, que é a outra rede. E vamos pingar para o primeiro host dela para ver se funciona. Bom, nesse ping aqui ele não foi bem sucedido, ele falhou, ele deu 25% de perda. Vamos repetir para ver se vai dar a mesma coisa. Observe que na primeira vez ele teve uma perda, porque ele estava aprendendo, ele tem que sondar a rede, o roteador vai fazer o mapeamento até que ele possa funcionar. Então no segundo ping ele já dá um ping bem sucedido. Então você não pode se conformar com a primeira vez que você faz o teste e repete o teste para ver se está dando certo. No nosso caso funcionou 100%. Tá bom? Nós vamos configurar também essa interface. Antes de configurarmos essa interface, vamos configurar outra rede para fazer o mesmo teste. Tá bom? Então vamos entrar aqui no nosso segundo roteador, dar um enter aqui para ele ser operável e vamos configurar a Fast Ethernet 0/0. Então os mesmos comandos. As configurações são as mesmas, A gente pode visualizar logo aqui as configurações presentes. Ele está vazio, não tem nada aqui. Mas vamos dar o comando show IP router. Não tem nada configurado, está tudo vazio aqui. Agora nós vamos fazer isso aqui funcionar. Se der o comando show IP interface brief, ele vai mostrar também que as configurações de portas de interface estão vazias. Então agora nós vamos aplicar, vamos acessar o modo de configuração global, vamos mudar o nome desse roteador para hostname, vamos colocar o nome de Minas. Vou botar MG,
Minas Gerais. Mudamos o nome e vamos agora acessar a interface. O comando para acessar a interface é o comando interface, seguido da interface que nós queremos utilizar. Nós vamos utilizar 0/0. Vamos ligar a interface, é esse lado agora que estamos trabalhando, no shutdown. Ligou a interface, vamos aplicar o comando de IP address 192.168.30.254. A máscara 255.255.255.0. Bom? Temos que sair dessa interface, não precisa sair necessariamente, só a efeito didático, e entrar na interface, fecha Ethernet 0/1, vamos ligar também a interface 0/1 no shutdown, já ligou, e vamos adicionar o IP dessa interface, IP address 192.168.40.254, a máscara 255.255.255.0. Perfeito. Pelo que nós fizemos agora, essa interface já está funcionando. Ainda está aprendendo endereço MAC e vamos tentar fazer um ping aqui nessas interfaces. Eu vou utilizar o modo gráfico do Packet Tracer para ver se está bem sucedido. Pronto, funcionou. Vou jogar desse outro PC, ele vai aprender. Se você jogar o segundo ping, ele já funciona. Pronto, funcionou. Perfeito. Ok? Agora precisamos colocar endereço nessas interfaces aqui. No que diz respeito a LAN, já está funcionando. Por quê? Porque nós temos o roteador que faz a ligação de uma interface com o switch e de outra interface com outro switch. Mas a ligação de um roteador para outro, as ligações seriais, não estão funcionando. Da mesma maneira que nós colocamos as configurações na Fast Ethernet, nós vamos colocar também na serial. A serial, em particular, nós vamos colocar uma informação a mais, porque nós temos aqui o lado do clock rate. Na prática, você não precisa se preocupar com o clock rate, porque a operadora é quem vai fornecer esse sincronismo. Mas aqui no Packet Tracer a gente tem que fazer essa simulação. Então vamos entrar logo nesse roteador, na interface serial. Então eu vou sair daqui e vamos entrar na interface serial 0/0 e nós vamos adicionar o endereço IP nessa interface. Esse endereço de serial nós usamos o 10, tá bom? Então nesse caso aqui a gente vai botar IP. Antes de colocar o IP, vamos ligar a interface no shutdown. Observe que ele tentou ligar, mas continua aqui em down. Por quê? Porque no caso ele depende de que esta interface do outro roteador esteja ligada para que ele possa ligar também. Então, como ela não foi ligada, se um lado está ligado e o outro está desligado, ele usa a operação matemática AND, né? Ou seja, só é ligado se os dois estiverem ligados. Se um estiver desligado e o outro estiver ligado, vai dar a mesma coisa. Vai prevalecer o zero, o desligado. Pronto, mas vamos fazer as configurações, logo essa interface vai ligar. Então vamos agora dar o comando IP add 10.0.0.1, que é o primeiro IP válido. A máscara dele é uma rede /30, que é 2 elevado a 2, que é o endereço que representa a quantidade de IPs da nossa rede. Então a máscara é 255.255.255.252. Não pode esquecer dessa máscara aqui, já que nós só precisamos de 2 endereços IPs válidos. Já configuramos o IP dela. E como essa daqui é o clock rate, é o local onde tem um reloginho, que foi colocado porque foi utilizado esse tipo de cabo aqui,
esse aqui que tem um relógio, que é o DCE, a gente vai ter que dar mais um comando. Vamos dar o comando clock rate e ele colocar um valor de clock. Vamos colocar 56.000 mesmo, padrão, poderia ser um valor maior, mas vamos colocar 56.000 mesmo. Pronto, fizemos a configuração. No que diz respeito de endereço IP, nossos dispositivos dessa topologia aqui à esquerda já está funcional. Vamos salvar para não perder essas informações. Pode salvar com .wr, que vai dar no mesmo. E agora no outro roteador a gente vai fazer as mesmas configurações. Nós já temos um lado funcionando, no que diz respeito às Fast Ethernet. Então vamos configurar as interfaces, a interface serial. Interface serial 0, lá de cá é o 0/1. 0/1. Vamos ligar no shutdown. Como o outro lado já está ligado, esse lado automaticamente, quando ligar, vai fazer o processo end e ele vai dizer que, como os dois são iguais, ele vai manter o valor ligado. Perfeito? Ligado aqui, mas ainda não tem endereço IP. O IP a gente vai colocar agora. Então vamos lá. Já entramos na interface, agora é só dar o comando IP add IP address 110.0.0.2, porque o 1 foi da interface anterior. A máscara dele 255.255.255.252. Bom, nosso lado aqui, no que diz respeito às seriais, estão configuradas. Vamos salvar do WR, está salvo. E vamos dar um ping agora. Vamos pingar desse roteador. Temos que sair desse modo de configuração global, né? Da interface, no modo de configuração global. E vamos dar um ping agora. Ping 10.0.0.1. Ou seja, estamos tentando ver se o roteador, essa interface, fala com esta outra interface. Enter. Pronto, ó, sucesso. Os pacotes que foram enviados também foram recebidos. Então nós já temos configurações aqui. Bom, no que diz respeito a LAN e necessidade de gateway, já está funcionando. Vamos jogar aqui um pacote da primeira rede para a segunda. Funcionou. Vamos jogar da terceira para a quarta. Funcionou. Mas se formos jogar de um roteador, de uma rede de um roteador para outra, nas redes comutadas, elas não vão funcionar. Então, se eu jogar desse PC para o PC que pertence a outra LAN fora desse roteador, ele vai dar falha. Por que ele vai dar falha? Nesse caso, nós não fizemos roteamento. O roteamento, ele vai justamente fazer funcionar isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é interessante, não pode ser esquecido. Se você esquecer, você não consegue fazer funcionar uma rede que trabalha em diferentes roteadores. Então, se dermos o comando show IP router, nós vamos observar que as únicas redes que estão sendo trabalhadas nesse roteador é a rede 10.0.0.0, a rede 192.68.10.0/24, a rede 192.68.20.0/24. Então nós não temos ainda uma rede que pertença a outro roteador. Se formos dar o ping nesse outro roteador, a gente vai ver as mesmas informações. IP router, show IP router. Aí, tá vendo? Somente as redes que pertencem a esse mesmo roteador. Toda vez que o C aparecer, ele está dizendo que é uma rede diretamente conectada. Vamos agora fazer o roteamento. O roteamento, basicamente, você vai ter que definir qual é a rede que você quer alcançar. Então, estando no roteador Bahia, como é que eu faço para alcançar as redes do roteador Minas Gerais? Então, eu tenho que dizer que eu quero chegar na rede pertencente, vamos dar exemplo da rede 30. Então eu tenho que dizer que quero chegar na rede 192.68.30.0, que tem a máscara 255.255.255.0,
utilizando uma porta de passagem chamada de Next Hop, que é esse endereço aqui, que é justamente esse número 10.0.0.2. No caso do Next Hop, você não precisa dizer qual é a máscara dele, você só precisa sinalizar qual é a máscara da rede que você quer chegar. Essa mesma configuração você vai ter que sinalizar quando fizer para essa rede aqui. Feito isso, o pacote consegue chegar, mas ele não vai conseguir voltar porque você ainda não fez a configuração reversa. Então você tem que fazer dos dois sentidos. Ele consegue chegar, mas você não sabe se chegou porque o protocolo não consegue trazer a informação de volta, porque ele não sabe sair da rede de destino para a sua rede de origem. Bom, então vamos fazer essa configuração. Como é que fica isso aqui? Vamos entrar no modo de configuração global e vamos dar o comando iprouter. Iprouter eu vou sinalizar para o iprouter a rede que eu quero alcançar. É a rede 192.68.30.0. Você não pode colocar aqui o endereço de host, porque não é isso que o seu roteador precisa alcançar. Quando você manda uma configuração, um pacote para outra rede, o roteador não sabe o que é o host, ele só sabe o que é a rede. Então é justamente por isso que nós vamos sinalizar somente a rede 30. A máscara dessa rede é 255.255.255.0 e o Next Hop dessa rede é o 10.0.0.2, que é o endereço dessa interface. Então o pacote sai do roteador anterior, Bahia, passa pelo Next Hop, que é o próximo salto dele, que é esse endereço aqui. E daqui ele entrega o roteador e o roteador vai determinar onde está essa rede. Então, dá o Enter. Se tudo foi bem sucedido, não vai dar mensagem de erro. Vamos repetir o mesmo comando que a gente quer chegar agora na outra rede. iprouter 192.168.40 é uma outra rede, .0. Novamente sinalizando o endereço da rede. Máscara 255.255.255.0. O Next Hop é o mesmo. Esse Next Hop não vai mudar porque toda vez que você quer passar por qualquer rede, seja quantas forem, você vai ter que passar pelo mesmo caminho. Então o Next Hop aqui vai ser 92, ou vai ser 10.0.0.2. Perfeito. Vamos salvar. Do WR está salvo. E vamos agora configurar o roteador de cá. O roteador de cá também ele tem a necessidade de chegar nessa rede. Antes de configurarmos o roteador, vamos dar um comando show para ver se essas configurações foram atribuídas. Show iprouter. Observe que ele aparece aqui sinalizando o S de estático, dizendo que nós conseguimos alcançar a rede 30 e a rede 40. As demais redes que já foram configuradas permanecem aqui, elas não podem sair, que são redes diretamente conectadas a alguma interface Fast Ethernet ou uma interface serial. No nosso caso, somente a Fast Ethernet. Jóia. Então vamos agora configurar para chegarmos nas redes que pertencem ao roteador Bahia. Então o comando é o mesmo. Entramos no modo de configuração global e entramos no modo de configuração de roteamento. iprouter. A rede que você quer chegar, 192.68.10, que é essa rede aqui, .0, a máscara 255.255.255.0. O Next Hop dela vai ser essa interface, a interface serial 0/0, que tem o IP 10.0.0.1. Ok, agora nós vamos configurar a outra rede que queremos alcançar, que é a rede 192.68.20.0. Então, comando iprouter 192.168.20.0, a máscara 255.255.255.0, Next Hop dela 10.0.0.1. Observe que você não pode dizer que é o 2, porque o 2 pertence justamente ao roteador que você está. Então o próximo não pode ser ele mesmo, o próximo é o que está do lado dele. Enter. O que falta para a gente aqui? Visualizar as configurações,
se foram feitas. Show IP router, do show IP router. Então ele vai mostrar para a gente que já conseguimos alcançar a rede 10, conseguimos alcançar 192.68.10.0 a 192.68.20.0, utilizando o roteamento estático. A rede 192.68.30.0/24 e a rede 192.68.40.0 são redes diretamente conectadas, já estavam funcionando. O que a gente pode fazer agora? Agora tirar a prova do 9 para ver se a rede vai funcionar de fato. Naquela hora eu tentei pingar do IP2, o IP2 é esse aqui, para o IP5. O IP5 é o de cá. Então eu vou fazer o mesmo teste, porque o anterior não foi bem sucedido. Vamos ver se ele vai funcionar. Do 2 para o 5. Nesse caso aqui nós já estamos falando de redes diferentes no contexto de roteadores. Então observe que nesse teste aqui ele foi bem sucedido. No teste que eu tinha feito antes, que não tinha ainda a configuração de roteamento, ele não tinha funcionado, certo? Então nossa rede agora está totalmente funcional. Qualquer local que você jogar aqui, ele vai funcionar. O que aconteceu nesse caso aqui? O primeiro pacote entre roteadores, ele não funcionou. Na verdade, o primeiro pacote entre interredes, ele não funcionou perfeitamente. Mas se você repetir o comando, ele agora vai funcionar. Tá vendo? Ok? Você pode também dar um duplo clique aqui, que ele vai mostrar, ele vai reenviar o pacote. Pronto, gente. Então agora vocês aprenderam a fazer um roteamento estático. Neste cenário nós aplicamos o roteamento estático, mas ainda tem a configuração por endereço dinâmico, que é mais fácil, mas requer um custo maior do roteador. O custo menor e melhor para o roteador é o custo quando você faz um roteamento estático. Mas você tem que conhecer qual é o seu destino para poder alcançá-lo. Se você utilizar o roteamento dinâmico, você passa do pressuposto que você não conhece o destino. Então, ao invés de você dizer qual a rede que você quer chegar, você anuncia a sua rede para que os outros roteadores aprendam o seu caminho e possam propagar os pacotes para você, tá bom? Mas no nosso caso aqui, na nossa configuração com roteamento estático, já está funcional. Vamos, para finalizar, vamos dar o comando aqui, para saber o que o pacote, qual o caminho que o pacote faz. Quando nós demos o comando ping 192.68.40.2, a segunda máquina da rede 40. Eu estou no primeiro PC da primeira rede. Então ele vai lá, faz o ping, mas quais são os caminhos que ele percorre? Então tem um comando que é o tracert. O tracert, ele mostra para a gente quais são os caminhos ou por onde o pacote passa para alcançar um determinado host. Então se nós dermos o comando tracert 192.168.40.2, o que ele vai dizer para a gente? Ele vai dizer para a gente que o nosso pacote saiu. Observe que esse endereço aqui é justamente o endereço dessa interface. Então ele passa pelo nosso gateway, é o nosso gateway que está dando essa configuração. Então ele diz que para chegar na rede 40, ou seja, a rede 192.68.40.2, ele precisa passar pelo gateway. Depois que ele passa pelo gateway, ele passa por uma interface que está atribuído o endereço IP 10.0.2, que é esta interface aqui, e depois ele chega justamente onde nós queremos, na rede 192.68.40.0, e entrega justamente o nosso pacote para a máquina que nós mandamos o ping, que é justamente a máquina 2, a segunda máquina. Se forem 10 máquinas, você vai fazer o mesmo ping. Para vermos se o comando funciona ao inverso, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pingar dessa aqui para a máquina 2. Então o comando é o tracer 192.168.40.2
168.10. Vamos pegar para a segunda máquina. Então eu estou fazendo o que aqui? Trace o caminho, trace é justamente traçado, né? Trace o caminho para que o meu pacote percorra até chegar neste P aqui. Então o que ele faz? Ele vai para o gateway desta rede que nós estamos tentando fazer sair o pacote, que é o 92.68.40.254. Depois que ele passa por esta interface aqui, ele persegue esta rede, entra nesta interface a 10.0.0.1, olha aqui, olha o tracet denunciando o caminho. Depois que ele passa por este caminho aqui, ele chega nesse caminho, ele entrega o pacote ao nosso comutador. O nosso comutador joga o pacote para a nossa máquina específica, que é o endereço 2, que é esse endereço aqui. Então quando chega aqui, ele entende o que é endereço de rede, joga para o comutador lê o endereço MAC pertencente a essa rede, olha na tabela de endereço MAC onde é que qual a interface que esse endereço está setado e entrega justamente ao destino. Então, mais um comando aí para vocês treinarem. Você pode fazer esse teste também se você quiser determinar o caminho do Google. Vamos entrar no CMD aqui. Se você digitar o comando aqui, ó, tracert, e botar o DNS do Google, por exemplo, ele vai mostrar para você quais são os caminhos percorridos até chegar no DNS do Google. Você pode fazer esse processo para qualquer site. Ele vai mostrar para você. Então, o que é que ele faz aqui? Ó? Ele passou pelo meu gateway da minha máquina física é 192.68.1.1. Depois que ele passou por esse gateway, ele passou por um outro gateway que eu tenho aqui, é um outro roteador. Ele passa por este roteador e vai para um outro número, outro endereço, que é o 92.68.20.1. Depois que ele passa por este roteador, ele vai para uma central da GVT, tá vendo aqui, ó? É 179.164.126.161. Depois ele vai para um outro ADSL, que é outra ponta do GVT, tá vendo? Tudo aqui são roteadores que ele vai passando de salto em salto, vai entregando cada um. Aqui ele passa aqui inclusive por uma portadora da Vivo. Tá aqui o endereço dessa portadora. Ele vai descendo, ó, observe que todos esses endereços são endereços de redes públicas e não endereço privado, como é o nosso caso aqui, ó, endereço privado. Então eu tenho dois roteadores na minha rede interna, que eu faço uma rede separada da minha operadora. Ele passa por esses roteadores, ou seja, ele tem 9 saltos até chegar no destino, que seria justamente o destino da Google. Até que finalmente, depois de passar por todos esses roteadores, ele entrega o meu ping no meu pacote ou minha requisição ao endereço da Google, tá bom? Então eu vou sair aqui, vou voltar para a nossa topologia e está toda funcional. Nossa topologia está toda funcional. Onde você jogar aqui vai funcionar perfeitamente, ó. Tá vendo, de rota para rota, perfeito, gente. Então nós temos aqui agora uma topologia feita utilizando endereçamento estático, roteamento estático, ok? Até a próxima e espero que vocês aproveitem aí esse estudo. Um abraço.